Oi pessoal, tudo bem? Falar um pouquinho hoje sobre gravitação. Vou contar algumas historinhas para você, eu vou fazer uma abordagem histórica, né? Contar mais ou menos como foi, rapidamente, como foi o desenvolvimento, né, para a gente chegar à gravitação, lei de gravitação universal de Newton. Também quero dizer que os slides que eu preparei para vocês são fortemente baseados nas aulas, né, de física básica da Unicamp, né? Tanto esses slides quanto os outros que eu tenho. Então, é por isso que eu aconselho bastante, né, quem tiver com um pouco mais de curiosidade sobre esse, sobre outros assuntos, né, a procurar no site do Instituto de Física Larry Vatag da Unicamp, né, o IFGW. Lá tem realmente os cursos de física básica, né, todos eles em videoaulas que vocês podem baixar ou vocês podem assistir pelo YouTube. Tudo bem? Bom, sem mais delongas, vou começar um pouquinho falando de história. Né, os homens, né, desde sempre estão tentando entender o universo. E no que diz respeito à mecânica, né, a gente pode dividir esses pensamentos, essa maneira de enxergar a coisa, de tentar construir teorias que expliquem tudo o que acontece ao nosso redor, na mecânica terrestre, né, que tem mais a ver com a queda dos corpos próxima da superfície terrestre, né, que tem a cinemática, a lei de Newton, que é tudo aquilo que a gente viu lá em Física 1. Assim como a gente pode também, que é o que o objeto de estudo dessa aula, que é a mecânica celeste, que é tentar explicar como se dá o movimento dos planetas, né, da própria Terra, da Lua, do Sol, que, que estão baseados na lei de Kepler e na lei da gravitação universal. Bom, a mecânica celeste a gente pode dividir, né, de duas maneiras de enxergar. Eu estou aqui excluindo a relatividade geral, do sistema geocêntrico e do sistema heliocêntrico. O sistema geocêntrico ele foi proposto por Ptolomeu, né, no século II a.C. É um sistema bastante intuitivo, né? É um sistema em que ele coloca a Terra imóvel no centro do universo, né? E todo o resto, todos os astros estão girando em torno da Terra. Esse sistema ele acaba sendo um pouco complicado, porque para dar conta de algumas observações realizadas, o Ptolomeu teve que criar essa noção de epiciclos, né? Que eu já vou mostrar a vocês o que é. Né? É uma teoria que acaba sendo, por conta disso, bastante mais complicada. E além disso, ela tem uma limitação de que ela acaba não explicando todos os movimentos. Né? Já o heliocêntrico, né, ele é proposto pelo Copérnico, né, muitos séculos depois. Né, isso casa mais ou menos com a época do Renascimento, em que existia muita discussão sobre mudança de ideias, né? E o que ele faz, na verdade, é deslocar o centro do universo para o Sol. Então, o Sol agora ele é imóvel no centro do universo, né? E todo o resto, planetas, inclusive a Terra, luas e estrelas, giram em torno do Sol. Certo? Hoje em dia a gente sabe que a coisa é um pouco mais complexa, mas o sistema, né, acaba sendo bem melhor, né, do que o sistema de Ptolomeu, porque ele explica melhor as coisas. Bom, as diferenças, né, basicamente, né, dá para ver por aqui, é que no sistema de Ptolomeu, né, esses epiciclos, que são esses círculos aqui, né, em que o planeta gira, né, e ele vai ainda por cima tem essa outra trajetória aqui. Então, o que Mercúrio faz aqui, ele gira em torno desse ponto, e esse ponto gira em torno da Terra. Né? Isso acontece com Mercúrio, com Vênus e com Marte. Exatamente para dar conta do comportamento errático, né, dos planetas, né, quando se olha para o céu. Isso já não acontece com a Lua, não acontece com o Sol, não acontece com as demais estrelas. Né. O que é esse comportamento errático? Quando a gente olha para o céu, a gente vê uma configuração de estrelas, certo? E essa configuração, né, a gente pode até ver o deslocamento delas, mas a posição relativa entre as estrelas acaba sendo a mesma. Né? Agora, algumas acabam tendo, né, um deslocamento diferente. Né? A posição delas acaba se alterando. O que a gente chama de se alterar? Né? A observação do céu, ela se dá, na verdade, né, não se dá apenas ao longo da noite,
mas ela também se dá se você começa a comparar a configuração, a posição das estrelas e planetas, né, no mesmo horário em dias diferentes. Então, é o que acontece aqui. Nessa figurinha aqui ao lado, aqui são as estrelas, então o posicionamento delas na configuração do céu não se altera de um dia para o outro, certo? Como eu falei, a gente vê o céu, a gente tem a impressão de que as estrelas estão se movendo, mas além disso, os planetas acabam, né, tendo uma trajetória um pouco mais complicada, né, quando a gente compara, né, a posição deles de uma noite para outra. Então, por isso, inclusive, o nome deles foi dado o nome de planeta, porque planeta significa errante, quer dizer que tem uma trajetória, né, muito distinta no céu. Então é por isso que os epiciclos, né, propostos por Ptolomeu, né, acabam aparecendo, que é para dar conta desse comportamento estranho aqui no céu. Já no sistema heliocêntrico, né, se a gente tá adotando trajetórias circulares em torno do Sol, né, a coisa fica muito mais simples. Né? Porque se a gente se coloca aqui na Terra, a trajetória, por exemplo, de Mercúrio, né, que tem um período de rotação bem diferente do da Terra, a gente acaba entendendo por que uma hora ele está mais, né, mais para um lado ou está mais para o outro. Entenderam? É mais ou menos por isso. Coisa que aqui, né, neste caso, eu preciso desse ciclo para ter essa noção de posicionamento aqui. Certo? O modelo de Copérnico, então ele acaba sendo, né, mais simples, né, não precisam desses epiciclos, né, as obtenções são bem uniformes. Né, ele também acaba dando conta de que a Terra está, né, rodando a translação, na verdade, nada mais é também que uma rotação em torno do Sol. Né, e ainda tem a questão, né, desse ângulo, né, do eixo de rotação da Terra em torno de si, né, com relação ao plano de rotação da Terra em torno do Sol. Esses 23,5 graus são exatamente o que exatamente dá conta, né, das estações do ano. É um modelo muito mais elegante do que o de Ptolomeu, ele explica muito mais coisa, ainda tem suas limitações, a gente vai falar, mas ele ainda assim ele é somente geométrico. Né? Bom, como eu falei para vocês da questão das estações do ano, né, isso geralmente tiver no ensino médio, mas nada não é ruim a gente lembrar. Vamos imaginar o seguinte, né, vamos dizer que eu tenho um feixe de luz chegando perpendicularmente, né, numa superfície plana, certo? Nesse ponto P aqui. Então ele tem uma largura, certo? Nessa largura, então ele tem, imaginar um feixe, né, um feixe cilíndrico, ele ilumina uma área dA, né, vamos dizer que seja a área do meu detector, por exemplo, de radiação e ele seja sensível à energia, por exemplo. Se eu agora fazer o meu feixe, né, ele incidir com um certo ângulo, o que vai acontecer, né, é que agora a energia vai estar distribuída numa área um pouco maior, certo? Então, se a energia que chega é a mesma, né, o que acaba chegando, né, nesse pedacinho dA, né, esse elemento de área dA, acaba sendo uma energia menor, né, menos iluminação, do que aqui, nessa situação. Então é isso que explica exatamente a questão das estações. Tanto aqui, como o eixo de rotação ele não se altera, né, ou não se altera muito pouco, o que acontece é que, como estamos nessa configuração, nessa posição aqui, que seria o que a gente chama de solstício, né, de dezembro, a parte, né, de cima, a parte do hemisfério norte, a gente tem uma configuração mais parecida com essa aqui, em que a luz já chega com um ângulo maior, de incidência maior, né? E que é diferente do que acontece no hemisfério, né, no hemisfério sul, que também há um ângulo, mas é um ângulo menor. Então por isso que é mais quente
em dezembro no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Bom, isso vai ficar um pouquinho mais claro, né, numas animações que eu separei para vocês. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês agora um videozinho que eu fiz. Na verdade, eu peguei vários videozinhos na internet, né, no YouTube. Não vou dar crédito aos canais, porque na verdade é uma coletânea de videozinhos, eles mesmos não estavam dando crédito. Então não sei se vale a pena dar esse crédito. Mas são vídeos sobre as estações do ano vistas, né, do ponto de vista do hemisfério norte. Então está ao contrário, né, do que acontece aqui, mas a análise é a mesma. Né? Bom, então aqui a gente vê, né, os meses do ano relativos à posição da Terra, né, durante a trajetória dela em torno do Sol. E o que a gente vê, quando a gente olha um pouquinho mais perto, né, a gente vê que a Terra tem um ângulo de rotação, né, esses 23 graus e meio, e aqui a gente vê aonde né, onde é inverno, é porque os raios de sol que chegam nessa parte, eles chegam com um ângulo muito maior, né, do que a gente vê na parte de baixo. Então, isso vai ficar um pouquinho mais claro em outra simulação um pouco mais à frente. Então, se em dezembro é de um jeito, em julho é de outro, porque o ângulo de rotação da Terra não se altera. Né, desculpa, o ângulo do eixo de rotação da Terra não se altera, né, conforme o posicionamento da Terra na trajetória em torno do Sol. Então, aqui são os solstícios, né, de um lado e de outro, né, aqui são os equinócios, né, e aqui tem uma maneira diferente de enxergar como os raios de luz chegam. Né. Mas reparem que esse eixo aqui, ele é inclinado da mesma maneira em qualquer posição da Terra em torno do Sol. Né. Então é por isso que a gente vê, né, a iluminação sendo diferente, né, da Terra, né, dependendo da posição que ela está na trajetória. Então, sim, as estações do ano se dão dependendo da posição da Terra em torno do Sol, mas não em termos de distância, né? E sim em termos, né, de como os raios incidem. Então, aqui nos equinócios, né, a gente tem os mesmos ângulos, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, né, com a mesma quantidade de horas para dia e noite. Né? Isso é chamado de equinócio. Já no solstício, o que acontece é um pouco diferente, né? Porque os ângulos, né, são bem diferentes, né? E o que dá uma medida de que a parte de cima aqui seria o verão, a parte de baixo é inverno, e por isso que a gente tem os polos, né? No verão sempre dia e no inverno sempre noite. E aqui é só para completar, seria planificado como fica, né, a distribuição de luz e calor ao longo da Terra, né, na Terra ao longo, né, da trajetória dela em torno do Sol. Certo? Bom, depois de Copérnico, né, algumas pessoas, né, passaram a trabalhar sobre isso, e eu vou destacar três aqui. O primeiro é o Tycho Brahe, né, que foi um dinamarquês, né, teve bastante apoio e coletou um conjunto enorme de dados, né, para estudar o movimento dos planetas, e que dados esses que foram muito importantes depois, né, na análise para chegar às leis de Kepler, né, que foi o seu assistente, né, após a morte de Tycho Brahe, é o Kepler que assume o laboratório, e ele começa a analisar minuciosamente os dados do Tycho Brahe, né, que não teve tempo de fazer a análise devida. Mas o Tycho Brahe já tinha feito algumas análises prévias, né, e existiam alguns problemas a serem resolvidos. Né, e aí, por conta de 8 minutos de arco, né, na órbita de Marte, Kepler debruçou no problema e chegou
resolvê-los propondo 3 leis. Né? Mais ou menos no mesmo tempo do Kepler, também apareceu o Galileu. Galileu foi muito importante para as leis da cinemática que a gente usa hoje. Né? Mas além disso, Galileu era um grande experimentalista e ele criou vários e vários telescópios. Né? Então houve um avanço muito grande, né? na questão da qualidade de dados, né? quando o Galileu aparece, né, fazendo os próprios telescópios. Né? Então com isso ele, por exemplo, ele começa a pegar as fases de Vênus, né, as luas de Júpiter. Isso, né, foi corroborando, né, cada vez mais com o modelo heliocêntrico. E exatamente por conta disso, né, de estar cada vez mais corroborando um modelo que não era um modelo aceito pela Igreja Católica, ele chegou a ser julgado e teve, para não morrer, teve que renegar as próprias ideias, né, para salvar a própria vida. Né? Bom, mas vamos falar das leis de Kepler em si. A primeira é a lei das órbitas. Né? Então, o que o Kepler propõe, na verdade, é que as órbitas dos planetas, né, não são círculos, são, na verdade, elipses. Né? E o Sol, ao invés de estar no centro, ele está em um dos focos. Só que, por que antes isso não tinha sido observado? Porque a excentricidade, né, dessas órbitas dos nossos planetas, ela é muito baixa. O que é uma excentricidade? É a relação da distância do centro ao foco, C, né, é a relação dessa distância, né, com a distância do eixo maior da elipse. Quando a trajetória é circular, isso quer dizer que a distância focal aqui, né, entre o centro e o foco, ela tende a zero. Então, no círculo, né, os dois focos estão exatamente sobre o centro do círculo. E como a gente pode ver por essa tabela aqui, a excentricidade, né, das órbitas dos planetas acaba sendo muito baixa. Né? Mercúrio é um pouquinho mais alta. Mas essa pequena diferença que acabou dando conta, né, daqueles 8 minutos de arco que o Kepler comentou e de outras observações, né, das órbitas dos planetas. A segunda lei de Kepler, né, é a chamada lei das áreas. Ela é o seguinte: vamos imaginar que eu tenho um planeta que está nesse ponto aqui, no periélio, né, e ele se desloca até esse ponto aqui, ainda no periélio. Né? Então, a área determinada por esses dois segmentos e esse arco, né, ela é uma área coberta, né, por esse planeta durante um determinado tempo. Né? Ou seja, demora um determinado tempo para cobrir essa área. Né? Se a gente for agora para o outro lado, que é o afélio, né, mais distante do Sol, né, o planeta ele vai cobrir a mesma área, né, no mesmo tempo. Ou seja, ele vai se deslocar desse ponto a esse ponto, formando essa área aqui com esses dois segmentos ligados ao Sol, mas esse arco, no mesmo intervalo de tempo que ele cobriu aqui. Isso só é possível, já que a distância aqui é muito maior do que aqui, se a velocidade dele aqui for menor do que a velocidade aqui. Certo? E a terceira lei de Kepler é a lei dos períodos. Né? O Kepler ele percebeu que a razão, né, de dois períodos ao quadrado é igual à razão de dois raios médios. Né? Ele já estava propondo que era uma elipse, então esse R1 e R2 seriam raios médios das órbitas, né, dos planetas. Isso quer dizer que, conhecendo o período da Terra e o raio médio da Terra... Gente, aqui eu estou me referindo ao período de rotação da Terra em torno do Sol e do raio médio da órbita da Terra em torno do Sol, ok? Né, e medindo o período de qualquer planeta, era possível determinar o raio médio da órbita de qualquer planeta. Ok? Então aqui temos uma tabelinha, né, com o valor em anos dos períodos, né, o valor do médio da órbita, certo? Aqui está em unidades astronômicas, e aqui a relação, né, do período quadrado
pelo raio médio ao cubo. Reparem que realmente é muito próximo de 1, isso aqui na época do Copérnico ainda, né? E hoje a gente vê que a coisa acaba sendo bem mais precisa. Bom, aí veio, né, o Newton, né, já bastante tempo depois. Newton era professor em Cambridge, ele era recém-professor em Cambridge, na verdade, quando veio a peste negra, né, que forçou o lockdown de várias cidades da Europa. E Newton acaba passando 2 anos na fazenda dos pais, né, onde ele acaba produzindo, né, bastante coisa, né, que até hoje, né, a gente usa. Né. Então eu coloquei aqui nas palavras do próprio Newton, né, no que ele escreveu, o que ele fez nesses 2 anos. Né. Então ele produziu o teorema binomial, muito usado pelo pessoal de cálculo numérico, certo? Também a interpolação de Newton, né? Também usado bastante. O cálculo diferencial, né? Entenda as instruções como derivada. Ele também trabalhou com ótica, né? Com decompondo a luz. Inclusive, depois desse período, ele teve grandes embates com Huygens, né? Sobre a natureza da luz, se era onda ou se era partícula. Produziu também o cálculo integral, né? Que a gente usa praticamente tudo hoje em dia, né? E, por fim, a lei da gravitação universal. Isso em 2 anos que ele esteve recluso na fazenda dos pais. Bom, mas vamos pensar, né, só na gravitação. Vamos pegar um caso simples de uma trajetória circular, né? Pela segunda lei de Kepler, a gente vai calcular a aceleração centrípeta. Então, lembrando que a aceleração centrípeta, apesar de ela ser apresentada por diversas vezes apenas como escalar, ela também é um vetor. Só que no sistema de coordenadas polar, esse R chapéu seria o versor que aponta na direção de crescimento da coordenada R, ou seja, para fora. Por isso, há esse sinal negativo para dar conta de que nesse movimento aqui, dessa massa MP em torno da MS, né, a aceleração centrípeta é apontada para dentro. A amplitude da aceleração, então, é a velocidade angular ao quadrado, né, com o produto desse raio, aqui está R, mas aqui no desenho é Rzinho, onde a velocidade angular é 2π sobre o período de rotação, né, dessa massa em torno, né, da massa menor em torno da massa maior. Como está ao quadrado, fica 4π ao quadrado sobre 2, sobre t ao quadrado. Pela segunda lei de Newton, a gente sabe que F igual a ma, certo? Né, considerando que a massa não tem variação. E quando a gente pega essa aceleração centrípeta e coloca aqui dentro, né, a gente chega a essa relação em que o importante aqui é que o sinal da força, né, dessa força sobre essa partícula é negativo, ou seja, é uma força atrativa. Né? Então esse é o primeiro resultado importante, olhando para a lei de Kepler e para a lei de Newton. Se a gente agora pega esse último resultado e olha para a terceira lei de Kepler, né, que é a relação do raio médio com o período, né, a gente chega a uma relação de que a força, né, gravitacional ela é proporcional à massa e inversamente proporcional ao raio ao quadrado. Certo? Se a gente agora lembrar, né, que a gente tem a terceira lei de Newton, que é da ação e reação, ou seja, a força que atua sobre uma massa é a mesma que atua sobre outra, é bem plausível de imaginar que a força gravitacional, então, ela é proporcional às duas massas. Né, e assim, mas ainda continua sendo inversamente proporcional à distância ao quadrado. Por isso, a gente pode escrever a força gravitacional, né, que é a lei da gravitação universal, como, né, o produto das massas, né, sobre a distância r ao quadrado
né? Essa proporcionalidade é chamada de constante gravitacional G, e ela é uma força atrativa. Ok? Bom, a discussão agora, né, vou entrar agora em uma discussão que às vezes ela passa batido nos cursos de física no ensino médio, mas é que há uma diferença, né, conceitual entre o que a gente chama de massa inicial e massa gravitacional. O que é uma massa inercial? Imagina que a gente está, né, no espaço, né, preso em uma superfície e usando a mesma força a gente empurra uma caixa com uma massa M2 e uma bolinha de massa M1, sabendo que a caixa tem uma massa maior do que a da bolinha. O que a gente observa é que a bolinha ela vai sair com uma velocidade muito maior do que a caixa. E aqui, reparem, a gente está no espaço muito longe de Terra ou de qualquer astro, de tal forma que não há atração gravitacional, né, entre esses objetos e qualquer outro. Então, isso aqui é o que a gente chama de massa inercial, que tem a ver com retirar o corpo do seu estado, né, de movimento, seja ele em repouso, seja ele em movimento mesmo. Isso a gente chama de massa inercial, que é a segunda lei de Newton que a gente aprendeu em Física 1. Certo? Só para deixar claro, pessoal, o que eu quero dizer aqui é que essa massa inicial é o que dá a dificuldade de colocar um corpo em movimento. Por exemplo, é mais fácil puxar uma cadeira do que puxar um caminhão. E além disso, essa massa tem grande influência lá na quantidade de movimento, né? Na conservação de quantidade de movimento, assim como a gente viu lá em Física 1, ok? Aqui eu tenho uma animaçãozinha dentro do vácuo, então uma pena ou 1 quilo, ele vai cair, os dois vão cair com a mesma aceleração. É claro que a gente não vê isso no dia a dia, porque a resistência do ar acaba influenciando bastante, mas se a gente puder colocar isso no vácuo, a gente vê que não há relação, né, com a massa, com a aceleração da gravidade. Pessoal, esse último trecho ficou meio solto, né? Mas ele serve para destacar que em uma queda livre a massa não tem influência, certo? Pelo menos não no vácuo. Então a gente pode, né, se a gente sabe que a força de atração, né, entre a Terra e um objeto que está caindo, seja uma maçã, por exemplo, né, é regida pela força gravitacional. Todo esse termo aqui, né, que é a constante gravitacional, a massa da Terra, né, a distância ao quadrado, o versor, o sinal, tudo isso aqui nada mais é do que a aceleração da gravidade. Então, se eu penso numa maçã caindo, esse F aqui nada mais é do que a força-peso, certo? Só que pela terceira lei de Newton, se não há nenhuma outra força atuando sobre a maçã, e aí vamos desprezar a força de arraste, né, a força do atrito com o ar, a força resultante ela é igual a MA. Aqui eu coloquei linha para a gente diferenciar, porque conceitualmente esse M, na verdade, é o polo, é aquilo, né, que faz, o que gera a atração entre as massas. Né? E o M' nada mais é do que a inércia da maçã. Só que como eu igualo, né, o peso com a força resultante, né, a gente chega a essa relação em que a aceleração, né, da maçã ela é proporcional à aceleração da gravidade, dada essa relação entre a massa, né, da maçã e a massa inercial da maçã. Só que não há nenhum experimento, né, apesar de conceitualmente ser diferente, não há nenhum experimento que diga que essas massas sejam realmente diferentes. Então, no final de tudo, essa razão aqui acaba sendo igual a 1. Mas reparem que conceitualmente a coisa acaba sendo um pouquinho diferente. Tem o problema da lua e da maçã também. A anedota de que Newton descobriu a lei da gravitação universal quando ele estava sentado sobre uma macieira e aí a maçã caiu na cabeça dele. Essa é apenas uma história, né? Não há nenhuma comprovação de que isso tenha acontecido. A macieira existe, a fazenda existe, tudo isso existe, mas ele pode realmente ter observado
a queda das maçãs, mas isso a parte de que caiu na cabeça dele não é exatamente um fato histórico. Mas o ponto do que eu quero chegar, na verdade, é que assim como, né, a discussão era, assim como a maçã cai, a lua também cai. Isso parece um pouco estranho, porque intuitivamente a gente vê a lua no céu e ela não parece estar caindo. Mas no final das contas, ela também sofre uma atração gravitacional, assim como a maçã sofre uma atração gravitacional. Então, se a maçã está caindo, a lua também cai. Né? Então, vamos pensar em termos de forças. Né? Então, aqui seria a força, né, sobre a maçã, e aqui seria a força sobre a lua. Então, eu tenho, vou aproximar que a maçã está bem próxima à superfície da Terra, então eu vou botar o raio da Terra, né? Obviamente que isso aqui também, né, é bem aproximado, e aqui o raio, né, a distância entre a Lua e o centro da Terra. Ok? Então eu posso separar, né, a parte que cabe às acelerações. Né? Então, no caso da aceleração sobre a maçã, é o nosso G, é o 9,8, né, que é o produto da constante gravitacional, massa da Terra e o raio da Terra. Né? Já a aceleração sobre a Lua, né, excluindo aqui a massa da Lua, é o produto da constante gravitacional, da massa da Terra e do raio, ou seja, a distância entre a Lua e o centro da Lua e o centro da Terra. Quando eu faço essa relação uma sobre a outra, né, eu chego a uma relação, né, a essa expressão, que, usando os valores, né, que o Newton conhecia na época, que a gente conhece hoje, né, de que a gravidade da Terra, né, na superfície da Terra, é 3.600 vezes maior do que a gravidade na Lua. O que isso quer dizer no final das contas? Isso aqui é uma relação do quanto a Lua cai em termos, né, do quanto a maçã cai. Então as luzes estão caindo. Né? É claro que a gente tem que agora definir o que é cair, né, nessa questão. Vou usar aqui um grampeadorzinho só para exemplificar. Se eu solto o grampeador, né, soltando uma maçã, o que acontece é que o grampeador cai. Certo? O que é cair? É ele ele se dirigir na direção da Terra. Se eu agora, ao invés de soltar o apagador, se eu começar a jogar o apagador, né, ele vai ter uma trajetória que é uma trajetória próxima de uma parábola, né, como a gente viu na Física 1, lançamento, mas ele continua caindo. Não é? Quando ele está parado, ele se aproxima da Terra nessa direção. No caso, quando ele está em movimento, ele tem quando está em lançamento, ele tem dois movimentos. Né? Um que é tangencial, né, à superfície, né, da Terra, inclusive. Então, se eu estou numa escala como no meu quarto, né, isso aqui é praticamente plano, então ele tem um movimento nessa direção, ele também tem um movimento de queda. Né? O que faz ele se aproximar, o que faz o lançamento, né, ter a forma da parábola, é justamente a aceleração da gravidade, que, se a gente está pensando, né, no nosso dia a dia, que a gente não vê a curvatura da Terra, é para baixo, que é para o centro da Terra. Bom, se eu começo a jogar o meu apagador de maneira cada vez, né, mais forte, com a velocidade inicial cada vez maior, né, vai chegar uma hora, né, que o apagador, ao invés de ele cair, né, mais próximo, ele vai cair cada vez mais longe. Até uma hora que ele simplesmente cai infinitamente. Entenderam? Para deixar um pouquinho mais claro. Imagina que eu tenha essa configuração da Lua, né, girando em torno da Terra. Então eu tenho uma aceleração da Lua muito menor do que a aceleração da Terra. Né? E agora vamos ver o seguinte. A Lua, nessa posição, né, vamos dizer que não houvesse atração, não houvesse a gravidade. Certo? Então ela está nessa distância para a Terra e ela se deslocaria naquela direção. Se não tem nenhuma atração, se não há nenhuma interação, nenhuma força, né, se ela está com uma velocidade que é tangencial à trajetória, ela deveria seguir em linha reta.
Então, vou dizer que ela se deslocaria entre este ponto e este ponto, certo? Bom, só que isso não acontece, porque há uma aceleração gravitacional. Então ela estaria, na verdade, nesse ponto aqui. Então há uma diferença de caminho, né, que é o que ela cai, que é esse trecho. Isso é o quanto a Lua cai, né, a cada intervalo de tempo que eu estou, né, discutindo. Entenderam? Então ela cai sempre, ela está sempre caindo, só que é uma queda, né, eterna. Bom, no final das contas, né, a gravitação, né, ela acaba explicando, né, de maneira muito mais completa, né, do que as leis de Kepler as órbitas dos planetas. Ela explica também as órbitas dos cometas, né, e aí tem o cometa Halley que eu estou citando, que é um cometa que tem um período de rotação de 75 anos. Então o Halley é mais ou menos da época do Newton ali. E ele estuda bastante esse cometa. Esse cometa, na verdade, como ele tem uma parcela muito grande de água, a cada vez a cada volta que ele dá, ele se aproxima do Sol, ele perde bastante material, então ele vai diminuindo cada vez mais o tamanho, né? A última aparição em 86, eu já era vivo, eu era garoto, eu lembro que eu quase não o vi, porque ele já estava bastante pequeno, né? Então, no céu do Rio de Janeiro, que é bastante poluído, né, visualmente, muita iluminação, já não foi tão fácil de enxergar no céu. Mas a gravitação acaba explicando também a trajetória dele. A outra coisa que a gravitação explica, na verdade, e eu vou falar um pouco mais claro com vocês, é exatamente o formato da Terra. A Terra não é bem uma esfera, né? Na verdade, é um esferoide oblato. Isso quer dizer que os polos estão um pouco achatados, né? Então ela tem mais ou menos esse formato, isso porque ela gira nesse eixo, em torno desse eixo, né? A gente tem que lembrar que a Terra não é um objeto sólido, rígido, né? Então você tem água, você tem movimento de placas, o próprio solo também não é tão rígido. Então a rotação da Terra acaba, né, fazendo com que ela tenha esse formato aqui. E a outra coisa, né, que a gravitação explica melhor é exatamente a questão, né, da precessão desse eixo aqui. Esse eixo que é o eixo de rotação da Terra, né, eu falei que ele era fixo em torno, né, do plano de rotação da Terra em torno do Sol, mas na verdade ele faz esse movimento aqui, né? E esse movimento ele só é feito por conta das interações das massas. Só que é um período de oscilação muito, muito longo, né? É de 26 mil anos. Então há evidências de que isso acontece, só que a gente não é facilmente observado. Bom, pensando agora nas leis dos períodos, né, do Kepler, né, diante, né, da abordagem do Newton, né? Lembrando, né, as teorias científicas são assim, cada nova teoria tem que dar conta do que era explicado antes e explicar um pouco melhor, né? Então vamos lá. A aceleração da gravidade, né, a gente já viu, é dada por essa relação aqui, né? E se eu estou, né, girando em torno de um ponto, ela também é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta eu posso escrever, né, em termos, né, só da amplitude, né, da velocidade angular e do período como está descrito aqui, certo? Quando eu pego este termo e igualo com este termo, certo? Eu posso reescrever isso dessa maneira e ainda assim colocar que a relação entre o quadrado dos períodos e o quadrado da distância média é exatamente uma constante, né? Assim como o Kepler já tinha descrito para a gente, né? Onde essa constante é essa relação do 4π ao quadrado com a constante gravitacional e a massa, né, do ente, né, celeste no qual a coisa está girando. Então, no caso aqui seria a massa do Sol, né? Então, se eu pego um planeta, né, que tem um período T, um raio médio R, ele gira em torno do Sol de massa M, né, de tal forma que essa relação aqui é constante. Entenderam? Então não vamos esquecer, não vamos
nomear essas massas aqui, Mzinho ou Mzão, como a massa, né, de um só da Terra ou só da Lua, que seja vamos ter cuidado na hora de rotular essas coisas. Tem a lei das áreas também, que é a segunda lei de Kepler, vamos tentar entender. Como a gente viu lá em Física 1, que quando uma força ela só depende da posição e ela é uma força central, né, essa força ela é dita conservativa. E isso traz algumas propriedades, né, como, por exemplo, ela não produz torque, né, e o momento angular, né, do objeto, nesse caso, acaba sendo constante. E isso é primordial para a gente entender a questão da lei das áreas. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu tenha a Terra girando em torno do Sol, né? No momento ele está aqui, no momento final ele está aqui em cima, né? Então ele descreve um raio, um arco muito pequeno, né? Um arco DS, por exemplo. No final das contas, a Terra tem um caminho dr, infinitesimal dr, entre esse ponto e esse ponto. Okay? Como eu estou interessado nas áreas, eu vou pegar essa distância r, certo? De posição inicial, e a posição final, que é r mais dr, aqui em cima. Certo? Estou preocupado com esse triângulo. Mas antes de olhar para esse triângulo em si, né, vamos lembrar um pouco de geometria analítica. Se a gente tem em um plano dois vetores, V1 e V2, e a gente faz o produto vetorial desses dois vetores, o resultado é um vetor V3 que ele é mutuamente perpendicular a V1 e perpendicular a V2. E além disso, a área, né, definida por esse paralelogramo aqui, né, que seria esse pedaço, esse lado aqui é o prolongamento, é o próprio V2, né, o prolongamento lá do V2, e esse lado aqui é o V1. Então esse paralelogramo, né, ele tem a área igual ao tamanho de V3. Certo? Vamos agora olhar para cá, de novo. Então eu desloquei essa figura aqui desse triângulo para cá. Eu peguei o dr e coloquei ele aqui na posição do Sol, por isso que ele está aqui agora. E aqui também esses dois vetores formam um paralelogramo. Certo? Esse paralelogramo tem um valor de área 2 vezes maior do que a desse triângulo. Ou seja, eu posso usar o produto vetorial entre R e dr, né, para calcular qual o valor da área do triângulo. Né? No caso aqui é dA, porque eu tenho, né, um diferencial dr aqui. E a metade é exatamente porque esse triângulo é metade do paralelogramo. Então eu consigo calcular a área daquele triângulo, né, com essa expressão. Os vetores, né, e aí para deixar, vou adiantar um pouquinho, porque depois, daqui a um semestre, vocês vão acabar vendo o cálculo vetorial, né, o cálculo, esqueci o nome da disciplina agora, mas acho que é cálculo vetorial, que a gente pode também definir uma área em termos de vetor. Né? Como é que a gente define isso? Né? O vetor área, ele é um vetor que tem o tamanho que é a área do que a gente está estudando, e a direção ela é perpendicular a essa área. Então, por exemplo, nesse plano, né, o vetor área seria paralelo a esse vetor 3 aqui, certo? Não, ou seja, saindo, né, da área. Bom, vamos lá, vamos adiante. Então, esse dA que a gente já calculou, se eu agora dividir ambos os lados da equação por dt, certo? Então está aqui o dt aqui e está aqui o dt aqui. E eu multiplicar só o lado de cá por m em cima e embaixo, porque não posso fazer isso, não há problemas, né? E que os matemáticos não me escutem, não está dividindo por dt, eu tenho que a taxa de variação da área, do meu vetor área, ela acaba sendo igual a 1 sobre 2m, né, com esse produto vetorial aqui, R vetorial mv, né, porque dr dt, né, é a própria velocidade. Só que esse mv, né, é o momento da Terra, certo? Que está aqui, o pezinho. Então, lembrando que momento angular, por definição, é o produto vetorial entre
a posição e o momento, R vetorial P, então, né, a taxa de variação da área é proporcional, né, essa proporcionalidade é 1 sobre 2m, ao momento angular. Se a força, né, que atua sobre a Terra é uma força central, né, que é a força, né, que é a força que o Sol faz na Terra, então o momento angular, né, dessa rotação é constante. Se o momento angular é constante, quer dizer que a taxa de variação dessa área é constante também. É exatamente isso que diz a lei de Kepler. Então, a taxa de variação, né, da área, ou seja, imaginar que eu tenho o mesmo ΔT, né, aqui, o mesmo dt. Então eu tenho aqui um dA maior, desculpa, eu tenho o mesmo dA aqui, né, aqui e aqui, porque o dt é igual. Em compensação, né, essa área aqui, ela só aparentemente, né, tem um ângulo maior aqui entre as duas posições, exatamente porque a distância do Sol, né, acaba sendo menor. Em outras palavras, a Terra acaba tendo que andar, né, ela se desloca muito mais rápido nesse trecho do que nesse trecho e muito menos nesse trecho, para poder fazer essa taxa de variação da área, né, igual. Certo? Então, com isso a gente acaba matando, né, a segunda lei. Bom, então a teoria proposta pelo Newton acaba, né, ela acaba dá conta das 3 leis de Kepler. Então, pessoal, a mecânica proposta pelo Newton, ela não só dá conta, né, das leis de Kepler, como ela também ela é mais completa e ela explica como se dá a dinâmica dos corpos celestes, tudo bem? Antes de prosseguir, eu queria mostrar para vocês umas animaçõezinhas que eu peguei, né, eu acabei procurando na internet achando. Eu aconselho bastante, inclusive, tem esse aqui são applets, né, o nome disso é applet, é um aplicativozinho, né, que roda, às vezes você pode baixar, às vezes roda diretamente do browser. Eu aconselho pegar usar bastante esse aqui da Universidade de Colorado, né, o endereço é esse aqui, phet.colorado.edu. O pessoal lá faz bastante coisa de ensino de diversas áreas, né? E aqui a gente pode brincar bastante. Bom, aqui eu vou tentar mostrar para vocês a questão das elipses, para a gente ter noção, né, tanto da velocidade e tal, e da excentricidade. Então, se vocês quiserem brincar em casa depois, vocês podem mexer aqui na massa do corpo, na posição inicial aqui, né, de cada um desses entes planetários aqui e na velocidade, né? Todos eles têm velocidade só em y aqui porque estão nessa posição. Eu posso, né, brincar aqui colocando mais rápido ou mais preciso, e posso parar, posso restabelecer, deixa eu iniciar. Então reparem, esse planeta mais próximo do Sol, que aqui ele tem uma excentricidade menor, reparem que ele praticamente, deixa eu parar aqui e restabelecer, deixar até um pouco mais devagar, mais preciso. Reparem que a velocidade dele, a gente praticamente não vê diferença. Agora, esses que têm uma excentricidade maior, reparem que quando ele chega aqui, ó, ele fica muito mais lento do que esse que está passando mais próximo. Reparem que a velocidade desse aqui vai aumentar bastante. Ó. Então, apesar da velocidade estar se alterando, né, no final das contas, o momento angular ele continua se mantendo, né, constante. Né? Mas a questão é exatamente essa. Né? Há uma relação entre a velocidade, né, que é o momento do planeta, e a distância dele para o centro, aqui, que é no caso a própria estrela. Aqui há outras brincadeiras que a gente pode fazer. Então aqui acabei de mostrar para vocês as elipses, né? E eu posso mostrar para vocês, por exemplo, Sol e planeta, né? Deixando aqui girando, certo? Reparem numa outra coisa aqui que eu acho que é bastante importante. Aqui a gente vê uma trajetória praticamente circular do planeta em torno do Sol aqui,
né? É uma elipse, mas com excentricidade bastante baixa. E reparem que a estrela também tem uma órbita, né? E isso aqui, né, no final das contas, ele é explicado pela lei de gravitação universal, mas não é explicado exatamente pela lei de Kepler, nem pela proposta do Galileu. Isso se dá exatamente porque, dependendo da diferença de massa entre a estrela e o planeta. Pessoal, eu brinquei bastante aqui com essas animações, só que a coisa fugiu um pouco do controle. Vocês vão poder brincar depois e vão ver que realmente não é tão simples de fazer previsões aqui sobre trajetórias e tal. E aí com isso a aula acabou ficando muito grande. Então eu cortei esse pedaço. Mas de qualquer maneira, o site eu vou colocar, né, na descrição do vídeo, descrição dessa aula, vocês podem procurar lá. São várias animações bem legais. Mas o ponto aqui que eu estava discutindo é que a trajetória daquela estrela, né, ela é visível, né, ela é cada vez mais visível se a massa dela for cada vez mais próxima do planeta, certo? Se a massa dela for muito grande, a gente praticamente não ia conseguir ver a trajetória dela. Então é só imaginar que um caminhão se move muito pouco numa colisão com um carro pequeno, né, do que se ele se movesse, se ele, por exemplo, colidisse com um outro caminhão. Né? Ok? Bom, vamos trocar um pouco aqui e pegar aqui o sistema aqui, um Sol, um planeta e um cometa. Então reparem na diferença de trajetórias. Enquanto o planeta gira praticamente circular em torno do Sol, né, o cometa ele tem uma trajetória muito com excentricidade muito maior, né? Bom, essa foi uma brincadeira que não deu muito certo. Eu tentei brincar um pouco com as órbitas e não funcionou muito bem. Mas vamos fazer uma analogia com, por exemplo, o cometa Halley, que eu já citei. Né? A trajetória do cometa seria também uma elipse, só que muito maior do que essa elipse mostrada no desenho. Então aí, por exemplo, o período de rotação tanto da elipse, tanto do cometa quanto do planeta são bem próximos, né? Mas vamos comparar, por exemplo, com o Halley e a Terra, né? Enquanto a Terra demora um ano para dar a volta em torno do Sol, o cometa Halley 75 anos. Então seria uma elipse muito maior. Eu tentei brincar um pouquinho, mas não deu muito certo, então eu resolvi cortar novamente. Ok? Existe esse outro programinha, então eu baixei dois, esse aqui é chamado de Meu Sistema Solar, esse aqui de gravidade e órbitas. Né? Eles fazem basicamente a mesma coisa, eu posso escolher aqui, ó, vocês podem ver, eu tenho Sol e Terra, eu tenho Sol, Terra e Lua, eu tenho Terra e Lua, eu tenho Terra e o satélite. Então eu vou colocar aqui a câmera acelerada, né? Aqui o satélite girando em torno da Terra. De novo, aqui não tenho como mexer muito, né? Porque o meu intervalo de massa que eu posso colocar aqui é muito pequeno. Né? Apesar de botar dobro aqui, mas é muito pequeno. Mas a Terra, quanto mais coisas eu coloco em órbita, mais ela deveria tender a oscilar em torno de um ponto. Só que a massa dela é muito maior do que a massa do satélite. A gente praticamente não vê. Eu vou colocar aqui o sistema Terra-Lua. Eu posso aqui colocar os vetores da força, então realmente a força de atração uma com a outra. Eu posso colocar o vetor de velocidade, posso colocar o caminho, né? E aqui eu tenho uma brincadeira que eu posso inclusive desligar a minha gravidade. Então reparem, vou até colocar em câmera lenta, para ficar mais fácil. Eu posso ligar e desligar a gravidade. Então se eu desligar a gravidade em algum momento, a trajetória passa a ser uma reta. Ela deixa de cair nesse momento. Então é a gravidade que faz ela cair. E se cair, é exatamente continuar fazendo com que a trajetória seja um círculo, né, ou uma elipse. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui à nossa apresentação. Antes de eu falar do pêndulo de Foucault, eu preciso falar de uma coisinha. A gente tem discutido bastante sobre teoria da Terra plana, tal. São coisas que a gente já não deveria estar escutando isso há muito tempo. Né? Aí a gente não tem muita ideia por que está acontecendo, mas a questão é que a Terra já não é considerada plana desde a Grécia Antiga. Né? O Eratóstenes chegou a
a medir inclusive a curvatura da Terra. E a outra coisa, né, que o pessoal da Terra plana costuma falar é que a Terra é parada no centro, ou seja, é um modelo muito parecido com o modelo geocêntrico, né, de Ptolomeu. Mas repare, mesmo no modelo de Ptolomeu, a Terra não é plana. E aí que eu vou mostrar dois experimentos que provam que além da Terra não ser plana, ela tem que girar. É claro que existem muitas discussões baseadas, inclusive, no nosso instinto. Então, por exemplo, a gente não sente a rotação da Terra, né? Justamente porque a gente está a gente tem que pensar pela inércia. Tudo está girando junto, né? Tanto a Terra quanto nós, quanto o ar, né? Óbvio que o ar não gira tanto da mesma maneira, mas tudo está girando. Então, por isso que a gente não sente, né? É a mesma brincadeira da gente estar sentado num carro, né, em movimento, numa estrada sem buraco, sem nada, ele com a velocidade de cruzeiro, a gente não sente, né, se o carro não está acelerando nem nada, a gente não sente a aceleração do carro. Okay? Então, o pêndulo de Foucault é que demonstra a rotação da Terra. Então, o pêndulo de Foucault, né, aqui eu peguei também vi alguns videozinhos, né, principalmente esse aqui do Museu de Ciência. Ele é um pêndulo proposto pelo Leon Foucault, né, para demonstrar exatamente isso. Então, ele precisa ser um pêndulo muito comprido, com uma massa muito grande, para você ter pouca perda por resistência de ar e tal. E o princípio de funcionamento dele é o seguinte: ele vai oscilar, né, um pêndulo oscila em torno, né, de um ponto. Então aqui eu tenho reparem que a maquininha que eu tenho aqui, ó, né, eu tenho um pêndulo oscilando aqui. Esse pêndulo daqui a pouco ele vai parar de oscilar, mas vamos dizer que não tenha nenhum tipo de perda de energia. Ele oscila para sempre. Se eu girar a base dele, né, ou seja, o que está segurando ele, o plano de oscilação dele não se altera. O plano de oscilação dele é o mesmo. Reparem, né? Vai ter uma câmera por cima. Então o plano de oscilação não se altera, mas o resto pode estar girando à vontade. Então aqui eu tenho uma câmera acelerada, né? Aí deixa eu fazer uma pausa rapidinho aqui, que é o seguinte. Existem vários lugares do mundo que tem o pêndulo de Foucault, inclusive na nossa UERJ. Se vocês forem na UERJ Maracanã, né, tem aquele vão central entre o bloco C e o bloco F, onde tem as escadas e as rampas. Ali tem um vão ali, o pessoal da física, o professor, eu esqueci o nome, né, que fez, o Soares. O professor Soares, junto com outras pessoas, bolaram um pêndulo de Foucault ali, ele fica embaixo. Você tem a área no qual ele vai oscilar, e são colocadas essas barrinhas aqui. Por quê? Diferente do que acontece naquele exemplo que o rapaz girou a manivela e o plano, né, da base do pêndulo que acabou girando, a rotação da Terra ela é muito mais lenta. Então não é uma coisa visível, né, em poucos minutos da gente ver a questão da rotação. Isso demora horas, demora um dia para ele poder fazer uma rotação. Então o que acontece? Essas barrinhas são colocadas em pé e o pêndulo é colocado para oscilar. Conforme a Terra gira, né, então se ele está oscilando dessa maneira e a Terra está girando, isso quer dizer que isso aqui vai fazer, né, vai girar, né, trocando o sistema de referencial, e vai chegar uma hora que o pêndulo vai bater com uma dessas barrinhas, né? Então aqui o movimento é acelerado para poder, né, ou seja, foi gravado ao longo de um tempo muito longo, né? Você pode ver que essa barrinha já caiu, né? Então, reparem que ele vai acelerado até a hora que ele diminui quando vai bater, né? E isso ele vai, né, com o tempo, todas essas barrinhas vão caindo. Esse aqui é um outro canal, então, um canal chamado Brilliant, que o rapaz aqui faz outra coisa. Ele pega aqui o pêndulo está oscilando dessa maneira. Só que ao invés de ele pegar, né, o movimento inteiro, o que ele faz é a cada momento que o pêndulo chega, né, na posição máxima aqui, ele pega uma foto. Depois ele faz essa montagem, né, desse vídeo com as fotos do pêndulo somente quando ele chega no ponto máximo.
Então dá a impressão de que ele realmente está girando, né? Ele tem essa barra embaixo que ele vai acertando, né? Ele faz toda essa brincadeira, colocando, dormindo, botando o relógio, como é que o tempo passa aqui, como é um vídeo acelerado, né? E a gente vê que realmente, né, esse é um experimento que demonstra claramente que a Terra está girando. Tudo bem? Um outro, um outro experimento que é muito importante para esses dias de obscuridão é a balança de Cavendish. Então, a gente sabe que a força gravitacional ela é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional à distância, certo? Essa constante de proporcionalidade é a constante gravitacional. Vamos fazer um paralelo com o que a gente viu no ensino médio sobre força elétrica. Lá também se tinha uma força elétrica proporcional ao produto das duas cargas e o inverso da distância, do quadrado da distância. Não é? As teorias são muito parecidas porque uma foi realmente inspirada na outra. Mas se vocês lembrarem bem, a força elétrica ela pode ser atrativa ou repulsiva. Né? E o que a gente chama de as cargas são, na verdade, fontes de campo elétrico. São fontes, né, que é da onde vem a força elétrica em si. Então, quando as cargas têm o mesmo valor, né, elas são repulsivas. E quando elas têm sinal contrário, né, elas são atrativas. A mesma coisa acontece, né, com a força gravitacional. Com a diferença, a massa ela nunca é negativa, as duas são sempre positivas. Então, né, pela expressão para aquele sinal negativo, a gente tem sempre o que? Uma atração das massas. E é exatamente as massas a gente chama de polo ou de fonte de gravitação. Estou dizendo isso porque uma das coisas que eles tentam refutar é que não existe a gravidade. Mas a gravidade, na verdade, existe. É que, se vocês lembrarem da amplitude do G, o G é muito pequeno. Pessoal, aqui eu estou me referindo à constante de gravitação universal, tá bom? E aí a pergunta é, pô, mas será que a gente não consegue ver duas massas se atraindo, Júlio? Bom, a gente consegue. Só que o experimento é um experimento muito, muito cuidadoso. Né? Ele é um experimento simples, mas se você não tiver cuidado, você não consegue, né? Você tem que ter paciência para poder observar. O Cavendish, então, né, ele propõe um experimento, né, através de uma balança. Pessoal, eu não falei nada, não expliquei, mas a balança de Cavendish ela foi proposta, né, no final do século XVIII ainda. Tá? Eu não contei a historinha, mas o vídeo que eu vou mostrar não é o experimento original, tá? Várias pessoas reproduziram esse experimento ao longo da história, ok? Então, o que é isso? Deixa eu só explicar a vocês aqui o que esse rapaz fez. Esse aqui é o Mr. Lund Science, no canal dele. Peguei um pedaço do vídeo dele e peguei um pedaço do vídeo daquele GIF de física. Então aqui tem uma haste, certo? E ele pendura essa haste, né, por um fio comprido. Balança de torção, isso quer dizer que, na verdade, ele está totalmente equilibrado, a torção se dá no fio, né, quando essa barra faz isso, certo? Então o que ele faz? Ele pendura esses pesos aqui, né, de um lado e de outro, ela está totalmente equilibrada. Aqui tem um relógio, né, isso não são minutos, são horas, né, esse 3 aqui, esse 28 sim são minutos, e aqui são segundos. E aqui tem um relógio aqui, né, para a gente ver, então o vídeo está acelerado, para a gente ver o quanto tempo ele precisa deixar isso durante muito tempo para que a coisa fique realmente em equilíbrio. Agora vamos pensar, qualquer coisa que tenha torção, que tenha essa torção, na verdade, ela se comporta como uma mola. Então, se você eu pego um elástico, né, enrola ele e solta, ele vai desenrolar, mas ele vai fazer um movimento de ou enrola e desenrola. Acontece a mesma coisa aqui, só que não vai enrolar e desenrolar, vai ser com um ângulo bastante pequeno. Então, por isso que ele precisa de um tempo grande para deixar a coisa se equilibrar. E ainda assim, ele permanece vendo uma oscilação muito pequena. Pequena quanto, Júlio? Nessa ordem de horas aqui. Então vamos ver. Reparem como é que está, como se dá a oscilação. Né? Ele está praticamente 3 horas e meia filmando isso. Né? Então realmente, ou seja, esse movimento de oscilação ele é muito pequeno.
até que ele, né, desiste de esperar que a coisa que não vai parar, e ele coloca essa massa aqui e essa outra massa aqui. E reparem que depois que ele coloca, né, a oscilação diminui, né, no sentido de que essa massa agora é atraída por essa e essa aqui é atraída por essa. Mas, novamente, isso precisa de um intervalo de tempo muito grande para que a gente consiga enxergar isso. Então ele aumenta a velocidade. Reparem só o quanto, né, como é que está a oscilação e o que acontece quando ele coloca essas barras maiores. Né? Essa é a oscilação quando ele coloca. Então, com a aceleração do vídeo, fica muito mais fácil de enxergar que realmente existe uma atração entre essas massas. Não é? Mas isso realmente é uma coisa que demora bastante tempo. Né? Ele fez esse vídeo aqui, né? Demorou bastante tempo e tem que ter muito cuidado. Né? Então aqui ele está só mostrando qual era a oscilação, né? E até para determinar onde é que ele coloca a massa, né? E aí depois que a massa chega, né? Ela deixa de oscilar, ou ela pelo menos ela fica, né, quicando em cima da massa ali. Ok? Né? Bem interessante. Pessoal, eu fiz ali, ali atrás o comentário sobre, né, a analogia da força elétrica com a força gravitacional, e aqui eu, né, vou destacar de novo, né, para vocês, né, entenderem melhor o comportamento aqui. Né. Então vou destacar aqui. Imagine que vocês substituam essas massas por cargas elétricas. O comportamento seria basicamente o mesmo, né? Porque a forma da força elétrica e da força gravitacional é a mesma, né? Ela é, né, isso para cargas com sinal oposto, certo? Então ela é atrativa. Então se eu substituo aquelas massas ali por cargas, eu tenho o mesmo comportamento, a mesma dinâmica. Né? Só que, novamente, né, por causa da balança de Cavendish, eles precisam de um tempo muito grande, né, e um cuidado muito grande também para que a gente consiga observar isso. Né? E realmente não é qualquer um que tenha que consegue essa paciência toda. Depois desse exemplo, eu tenho esse exemplo aqui também de um canal que também pegou esse vídeo de outra coisa, então ele deixa também um tempo a coisa ali, coloca as massas e voilá, a atração. Esse é do GIF de física. O que eles fazem? Tem uma balança aqui em cima, eles colocam um pedaço de chumbo, tem aqui a legenda, mas a legenda está muito fraquinha. Né? Então, na verdade, eles colocam um pedaço de chumbo, né, e pesam o pedaço de chumbo. Ao final, né, então eles vão anotar esse valor, vai ficar claro na tela, e depois é colocado uma massa muito grande embaixo para saber o que acontece, muito perto. Né? Então aqui o valor, né, 152,166 gramas, e aí depois ele coloca uma massa embaixo, bem próxima, e reparem que Houve uma alteração de 1 milésimo de grama. Essa balança é muito precisa, bem que é bem antiga, mas é uma balança muito precisa. Pessoal, qualquer balança, né, na superfície da Terra, mecânica, usa a gravidade como escala. Né? Então, o que acontece é que quando a gente está medindo a massa, a gente está medindo, na verdade, qual é a força gravitacional, e é descontada pela aceleração gravitacional, certo? Aqui, então, nesse experimento, né, a balança está medindo aquele pedacinho de chumbo, né, que dá aquele valor de massa que foi, né, vocês podem ver no vídeo. O que acontece é que quando você coloca uma bola muito pesada embaixo, essa bola vai atrair essa massa de chumbo de tal forma que você vai, vamos dizer, alterar, né, o valor da massa, porque vai ter uma outra força agora de atração, além da atração da Terra pela massinha, vai ter a atração, né, da bola maior por essa massinha também. Por isso que o valor é diferente. Bom, indo mais em frente, se vocês lembrarem bem, né, para uma força que é conservativa, a gente consegue escrever uma função que é potencial. Né? Então, assim como lá atrás, né, em Física 1, a gente determinou qual era a energia potencial da força-peso, né, aqui a gente e agora a nossa força-peso ela está um pouquinho diferente, vamos descobrir qual é a energia potencial gravitacional associada a ela. Como é que a gente vai calcular isso?
Deixa eu colocar o pointerzinho. Então eu tenho uma posição R1, né? Onde a minha massa M está, eu estou levando ela para uma posição R2, certo? Então eu tenho uma força de atração entre as massas M' e Mzinho, Mzão, né? E eu tenho um deslocamento dr, né? que é exatamente paralelo a essa reta, ou esse segmento de reta, que liga R1 a R2, certo? Como é que eu calculo? Eu preciso saber qual é a força, né, aplicada ali, né? Eu vou calcular o trabalho. O trabalho é a integral de linha, né, no caminho entre a posição final e inicial, no caso aqui R1 e R2, né, desse produto de F dr. Provavelmente em física 1 também isso foi feito um pouco mais simples, de maneira mais simples, mas, né, isso aqui é uma integral de linha, vocês vão ver isso em cálculo vetorial um pouco mais tarde. Eu preciso saber qual é o caminho que eu calculo, que eu tenho que calcular o trabalho. No caso, já vou adiantando, o spoiler é que se essa força é conservativa, não importa o caminho, mas, né, toda integral de linha precisa de uma técnica um pouco mais complicada do que vocês, né, do que vocês já viram até agora. Mas o que eu posso dizer é que realmente preciso fazer o produto, né, escalar desses dois vetores aqui. Pessoal, o vídeo deu um probleminha aqui, então eu vou ler direto pro final, tá? Mas é uma conta simples de fazer, exatamente porque o vetor força, né, o vetor F, ele é paralelo ao vetor dr, certo? Então quando faz aquele produto escalar ali, vai dar na verdade a amplitude de um vezes a amplitude do outro, né? Então na última linha ali, na verdade a gente vai ter uma simples integral, né, da força, né, G mzinho mzão sobre r quadrado dr. Essa integral é fácil de se fazer, né, então, tanto que o resultado vai estar ali. Depois é só aplicar a distância R2 e R1 e chegar ao resultado final do trabalho, né, da força gravitacional. Certinho? Bom, cheguei ao resultado do meu trabalho da força gravitacional para levar essa massinha, né, de R1 para R2, certo? Então eu tenho essa força atuando nessa partícula, ou nessa massa. Só que eu tenho uma relação entre o trabalho gravitacional e a variação de energia, né, potencial também, que é dado por esse negativo aqui. Então, né, como isso aqui é R2 menos R1, e isso independe, né, exatamente do caminho, então esse sinal vai acabar entrando em cada um desses termos aqui. Eu agora, assim como eu faço em Física 1, escolho qual é a minha referência, né? Então eu vou escolher que, né, o R2 é no infinito, e lá a minha energia potencial é nula, certo? Faz sentido que esse cara aqui vai ao infinito, esse termo vai a zero. Então a minha energia potencial é dada por essa expressão, produto das massas com a constante gravitacional inversamente proporcional à distância r, certo? Se eu faço um gráfico dessa função, é um hiperbolóide, certo? Onde, quando r vai a zero, a minha energia potencial vai a menos infinito por causa do sinal, e quando r vai a infinito, a minha energia potencial é nula. Vamos agora pensar, fazer o link exatamente com o que a gente viu lá em Física 1, certo? Para isso eu preciso, né, pegar o nosso sistema e fazer uma mudança, uma certa mudança. Então vamos imaginar que eu tenho, já que a gente fez em Física 1, tudo estava na superfície, ou próximo da superfície terrestre. Então eu vou deslocar o meu centro, que ao invés de estar no centro da Terra, o meu centro, ou seja, o meu zero agora, ele vai para a superfície da Terra. E o que eu quero mexer, na verdade, é essa distância y aqui, né? Seria a altura. Então eu tenho a relação entre a altura y, né, o raio da Terra, e a própria distância, né, que eu preciso dela para poder calcular a energia potencial gravitacional. Quando eu mudo de referencial, eu digo o seguinte: eu digo que a minha energia potencial, o linha, na posição raio da Terra é zero, certo? E a relação entre as coordenadas são essa aqui, né? Essas três coordenadas é R
né, Rzinho menos o raio da Terra, é igual, né, ao Y. Com isso, né, o linha de R, né, a diferença entre essas duas coisas. Né, onde isso aqui é uma constante, porque o raio da Terra não vai mudar. Certo? Quando eu faço o MMC, o produto a soma desses dois caras aqui, colocando numa expressão só, né, eu chego a essa relação aqui. Então vamos lá, vamos separar. Daqui para cá eu só separei os termos. Aqui é a massa, certo? Esse cara aqui é a gravidade, a aceleração da gravidade que a gente conhece, e esse cara aqui é o Y, certo? Mas eu vou chamar agora esse produto aqui inteiro de G', de tal forma que o meu U' agora de Y é dado por esse cara aqui, que né, tem a mesma cara da energia potencial que a gente viu em Física 1, né, onde lá o H é aqui o Y, MGH, MG', E esse G' é a gravidade na posição em que a gente está. Ou seja, o G' é dado por essa expressão. Se o Y é igual a zero, né, fica R sobre R, o G' é o próprio R. Isso quer dizer que a aceleração da gravidade G' ela muda exatamente com a altitude, certo? Mas ela muda pouco, por isso que a gente acaba usando praticamente o mesmo valor da gravidade o tempo todo. Mas há algumas diferenças. Então aqui, ó, quando o y é igual a zero, a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Já aproximado aqui. Quando o y é 35.800 km de altitude, isso aqui é a aceleração da gravidade numa órbita geoestacionária, ou seja, que o satélite tem o mesmo período de rotação da Terra, muito usado para GPS, por exemplo. A aceleração da gravidade lá é 1,5 metros por segundo. Ou seja, por mais que está em órbita, mas ainda assim preso na gravidade da Terra e eternamente caindo, certo? Esse último ponto aqui é a gravidade com y de 2,37 km. Pessoal, mais uma vez o vídeo deu um probleminha, mas eu estava me referindo aí nessa altitude de 2,37 km ou 2.370 km, a altitude do pico maior, né, que é o maior pico, a maior montanha da Serra do Mar, né, um pouquinho maior que o Caledônia e fica em Friburgo, certo? A altitude da cidade de Friburgo mesmo, né, é bem mais baixa, acho que da ordem de 800 a 900 metros. Então você vê que mesmo num ponto maior do que a cidade de Nova Friburgo, a aceleração da gravidade a diferença é muito pequena, né, comparada ao nível do mar. Que realmente vocês podem ver que a diferença da gravidade é muito pequena. Né? Se a gente for fazer qualquer experimento do laboratório para calcular a gravidade, o erro é maior do que essa diferença. Vocês já devem ter feito isso, inclusive, né, tanto no laboratório de Física 1 ou no laboratório de Física 2. Bom, vamos pensar, já que falei de lançamento, falei de órbita, vamos falar dos lançamentos. Né? Vamos olhar isso, né, em termos de conservação de energia. Então, assim como acontece em Física 1, a energia mecânica é conservada, já que vamos desprezar qualquer tipo de dispersão de energia, né? Onde a energia cinética é a mesma coisa que a gente sempre calculou e agora tem uma energia potencial que é dada por essa expressão. Certo? Então, se há conservação, tudo isso, né, tem que ser igual a uma constante. Então vamos olhar, né, para uma situação em que eu tenho uma partícula em determinado ponto, então ela está sofrendo interação, né, gravitacional e tem uma energia cinética. Vamos dizer que ela tenha, assim como a gente já fazia lá que a gente fez em Física 1, né, análise de gráficos de função potencial, eu tenha um máximo de energia que é dado para essa partícula, e aqui está dado, né, nesse nível que vocês estão vendo na tela. Então, nessa posição, né, a minha partícula tem uma energia potencial 1. Né? Isso quer dizer que se o E é constante, né, o que sobra, né, da diferença entre a energia potencial 1 e a energia total é essa energia cinética que é diferente de zero. Agora, né, se eu estou na minha partícula naquela posição com a mesma energia, aquele ali é o R máximo, ou seja, é o máximo de distância para o centro, né, do meu sistema que o meu objeto pode alcançar.
Nesse ponto, a energia potencial é igual à energia mecânica. E eu tenho energia cinética zero. Em que situação é isso? É eu pegar novamente o meu grampeador e jogar para o alto. Quando eu jogo para o alto, ele chega uma hora que ele para, certo? Porque eu dei uma energia, né? Eu apliquei uma velocidade nele inicial, ou seja, que é uma energia cinética. Então, se eu falo que isso aqui é o zero, por exemplo, de energia potencial, porque ele não vai voltar a atravessar a minha mão, ele transforma a energia cinética em potencial, e depois, até que transformar tudo, então a energia cinética dele vai ser nula, né, que é o ponto R máximo, a altura máxima, e depois ele volta transformando de novo a energia potencial em energia cinética. Agora vamos pensar na velocidade de escape. Lembrando para vocês que um objeto em órbita ele não escapou da Terra, ele continua ainda na órbita da Terra. A aceleração da gravidade ainda é diferente de zero. Ela só é pequena. Pequena o suficiente para que ele, né, passe eternamente caindo, sem haver perda de energia. Então vamos pensar o seguinte, o que é o escape? O escape é quando ele, né, está numa distância tão grande que ele já não sofre mais da aceleração da gravidade, e também, né, o mínimo que se espera dele é que ele também não tem energia cinética. Né? Ele pode escapar com mais energia cinética, mas vamos dizer que ele, né, esse é o mínimo que eu preciso, em que no infinito ele não tenha nem energia potencial e nem energia cinética. Mas em qualquer outro ponto, inclusive no raio da Terra, na superfície da Terra, ele vai ter energia potencial e energia cinética. Né? E essa energia cinética que eu estou chamando de velocidade de escape, que é o que precisa para chegar naquela condição. Se há conservação de energia, então esses dois termos têm que ser iguais, ou seja, esse cara aqui tem que ser igual a zero, então eu consigo tirar a minha velocidade de escape, que é igual de 11,2 km por segundo. Isso é muito alto. Né? Isso é algo em torno de 40 mil km por hora. E reparem, esse cálculo não depende da massa. Né? A massa ela é cortada exatamente aqui nessa parte. Obviamente que você mandar uma bola de canhão para o espaço ou mandar um grampeador, o grampeador acaba sendo mais fácil, mas é porque o grampeador tem uma inércia muito menor. Né? Ou seja, mas a velocidade em si, né, de escape acaba sendo a mesma, né, para os dois objetos. E aqui é só para fechar aquela questão da energia, né, que como o meu sistema é conservativo, então tanto faz o caminho que eu faço entre um ponto e outro, eu posso fazer um zigue-zague aqui, né, afinal a minha variação de energia potencial só vai depender não depende do caminho, só vai depender, né, do ponto final e do ponto inicial. Tudo que a gente falou até agora, né, e eu acho que eu até dei uma gaguejada no meio falando sobre volume e tal, tudo isso eu não disse o tamanho das coisas, eu disse massa, não disse o tamanho das coisas. Então eu poderia repetir tudo que eu falei para vocês, dizendo que todos esses objetos, né, de interação que eu estou colocando são apenas objetos pontuais massivos. Que nada na teoria iria mudar. Mas a gente sabe que não. Os objetos, na verdade, têm volume, né? Têm uma densidade. E o próprio Newton teve algum problema com isso de início, né? Que ele demorou um tempinho para resolver. E vamos ver como é que... Isso vai ficar um pouco até mais claro depois, mais à frente, com o cálculo vetorial já definido por vocês, né? Feito por vocês. Quando chegar em eletricidade, vocês vão acabar esbarrando com um problema muito parecido com esse que a gente está abordando agora. Mas dá para passar por aqui. Que é o seguinte, Newton, né, acabou fazendo uma coisa que a gente faz quase que o tempo todo em problemas de estática e de dinâmica, né, que é usar o princípio da superposição. Então o que ele faz? Vamos imaginar que um objeto massivo qualquer, de certo volume, e ele é constituído por vários pedacinhos pequenos. Então, se eu tenho um objeto grande, que é constituído por vários pedacinhos pequenos, interagindo com outro que está a uma certa distância, cada um desses pedacinhos pequenos vai ter uma força de interação com esse cara aqui. E quando eu somo tudo, é como se eu estivesse substituindo cada um desses pedacinhos por um que está no centro de massa. Certo? É mais ou menos isso, o princípio da superposição. Então, a soma
né, das forças sobre uma partícula 1, né, em termos, né, da interação dessa partícula 1 com todas as demais, é um somatório de forças. Né? Ou se for um objeto contínuo, né, massivo contínuo, eu substituo esse somatório por uma integral. O mesmo ocorre se eu fizer com a variação de energia potencial, que é o trabalho. Né? Já que eu tenho essa integral de linhas de novo aqui, que é esse produto interno, esse produto escalar entre a força e o caminho, né? É a mesma coisa. Eu posso dividir isso aqui em várias integrais, né? Que são várias variações de energia potencial. Né? E no final das contas, se tudo isso é um contínuo, eu posso substituir isso por uma integral. Então, eu estou só mostrando qual é, né, por que a gente pode usar, né, todas as expressões como se fossem objetos pontuais para um objeto que tenha volume. A gente não vai exatamente entrar no cálculo em si de integrais, né, desses objetos, porque isso é um cálculo muito mais elaborado, precisa de integral tripla, então a gente não vai entrar nessa área. Mas é importante vocês saberem que, no final das contas, a gente pode, né, nesses problemas, a gente pode substituir um objeto que tem um certo volume, né, que tem uma certa massa, para um objeto pontual com a mesma massa. Matematicamente ou fisicamente, né, não vai ter nenhuma diferença. A diferença tem quando, né, esse objeto, né, essa interação se dá quando o objeto já está dentro um do outro. O que é isso? Vamos imaginar uma esfera maciça, né, de densidade que dependa apenas do raio. Né? Se eu estou em um ponto fora dessa esfera, então a interação gravitacional se dá exatamente como uma massa, né, uma massa pontual. Não há diferença nenhuma matematicamente. Calculo da mesma maneira. Agora, se eu estou numa posição que está dentro da esfera, como é que se dá a força gravitacional nesse ponto? Vamos ver. Para esse caso, eu preciso saber qual é a massa contida. Né? Porque, lembre-se, se eu estou do lado de fora, isso aqui eu posso enxergar como uma massa pontual. Agora, se eu estou lá de dentro, o que vai acontecer? Essa porção de massa de raio Rzinho, né, esse pedaço, né, se comporta novamente como uma massa pontual. Mas a casca esférica que sobra, ela acaba não tendo nenhuma ação, né, em cima dessa massa. Por quê? Não que os pedacinhos que formam, né, essa casca não interajam. Eles interagem. Só que como eu somo todas as interações, a força acaba sendo nula. Então aqui um desenhozinho só para tentar explicar isso para vocês. Eu estou com aqui essa massa, está dentro, né, de uma região, de uma casca esférica com uma massa emisona, que seria esse cara aqui. Então, para cada pedacinho aqui perto, eu tenho uma força de atração, né, que é relativamente forte, porque está bem perto. Em compensação, né, essa força aqui, por exemplo, ela é compensada com vários outros pedacinhos que estão mais distantes, mas que têm uma massa maior. Então, esses caras aqui atraem a massinha pequena, da mesma maneira que esse pedacinho menor aqui atrai essa massinha pequena. Sacaram? Então há uma certa... Não dá para dizer que é uma simetria, mas para cada pedacinho de massa, né, dessa casca que atrai essa massa pequena de um lado, diametralmente oposto vai ter um outro pedaço que vai estar atraindo da mesma maneira, mesmo estando em distâncias diferentes, porque o conjunto de massa acaba sendo, o pedaço de massa acaba sendo maior, certo? Então o que cabe agora a gente, né, para saber o que acontece com a força, é exatamente calcular esse emitiu. Então vamos né, simplificar mais ainda. Vamos dizer que a densidade seja constante, certo? Obviamente, eu estou com o desenho da Terra na tela, mas né, não é assim que acontece, porque a Terra não tem uma densidade constante. Né, e nem depende só do raio. Mas vamos para facilitar, vamos fazer isso. Vamos fazer um buraco, né, na Terra do jeito que está aí, certo? Como se fosse fazer um buraco, né, entre Friburgo e Japão, por exemplo.
E vamos colocar uma massa, né, dentro desse buraco, conforme esse cara aqui. Então toda essa casca esférica aqui, certo? A gente sabe que não vai, que se somar não há uma força resultante, né, diferente de zero sobre essa massa M, certo? Mas toda essa massa que está dentro, né, envolvida por essa esfera pontilhada, vai sim interagir com essa massinha menor. Como é que isso vai se dar? Eu preciso calcular quanto vale a massa contida nessa esfera pontilhada. A massa total, né, é o quê? É o volume vezes a densidade. E o volume dessa esfera maior é 4/3 de π r ao cubo. R é o raio total aqui da Terra. Né? E o ρ seria a densidade fictícia, densidade constante da Terra. Então, o emitiu, né, na verdade, é o quê? É a massa, ele vai ser igual à massa total quando esse Rzinho for igual ao próprio R. Mas a porção, né, de Mzinho é o quê? É o volume da esfera pontilhada vezes a própria densidade. Né? Quando eu separo aqui, e eu multiplicando em cima e embaixo pelo raio da Terra ao cubo, essa porção aqui, vezes o raio ao cubo, no final das contas, é a própria massa total. De tal forma que eu tenho a massa parcial contida dentro dessa esfera de raio R, é a massa total com essa relação aqui. Novamente, se o Rzinho é R ao cubo, né, essa relação vai a 1, e a massa tio vai ser igual à massa total. Bom, dito isso, eu tenho que lembrar qual é a força gravitacional, né, colocar essa massa tio aqui dentro e chegar a essa relação. Reparem que aqui eu posso cortar esse R quadrado, com esse R ao cubo aqui em cima, sobra um R. Então a minha força gravitacional para uma partícula no interior de uma esfera maciça, ela não mais é inversamente proporcional à distância, e sim é linearmente proporcional à distância. Né? E se a gente lembrar lá da lei de Hooke, né, isso é um F igual a Kx, né, menos Kx. Onde esse K, esse Kzão aqui, seria essa constante, já que o raio da Terra é constante, e esse produto aqui também é constante. Então, se eu for agora escrever a força gravitacional para esse sistema, eu posso escrever que para uma distância maior do que o raio da Terra, a força gravitacional é aquela que a gente proposta pelo Newton, mas que quando o Rzinho ele é menor do que o R, ou seja, se a partícula se minha massa está dentro da Terra, a minha força gravitacional é linearmente. Como é que isso fica graficamente para a gente entender melhor? É isso aqui. Ó. Então, no centro, a força gravitacional é nula. Aqui estou plotando o módulo da força. Né? A força aqui é nula porque eu não tenho massa nenhuma dentro. Né? Todo o resto acaba sendo a minha casca. Ali não tenho força gravitacional, mas conforme eu vou saindo, né, a minha força gravitacional vai aumentando, porque a massa, né, da minha esfera vai aumentando, até chegar a um ponto máximo. Esse F0 aqui é a própria força gravitacional na superfície da Terra. Conforme depois eu vou me afastando da Terra, eu volto a ter um comportamento, né, de 1 sobre R quadrado. Certo? Como esse cara aqui, ele tem exatamente essa cara, né, de F igual a Kx, que a gente já está acostumado, a gente já fez cálculo disso, né, o que a gente pode esperar do movimento desse cara. Então, de novo, eu faço um buraco, Friburgo, Japão, pego uma bola e solto nesse buraco. O que acontece? Eu tenho um movimento de oscilação, né, dessa bola para o Japão voltando. Obviamente, isso é apenas uma analogia tosca, porque a gente não consegue fazer isso. Mas se a gente pudesse fazer, era exatamente isso que a gente ia acabar observando. Tudo bem? Eu vou colocar, não coloquei nenhum exercício resolvido aqui, quero fazer isso em outra aula. Esse aqui já tá grande o suficiente, eu acho que vai ser até cansativo demais para vocês. Mas assim que eu puder, eu vou fazendo um exercício ou outro para exemplificar tudo aquilo que a gente conversou aqui. Tudo bem? Tchau, tchau, até mais, até o próximo.